fica o éter. Você imagina no éter que se usa para o anestésico, não é isso? Mas existe outro entendimento dos antigos sobre o éter. É um fluido sutil, que, segundo os antigos, encheria os espaços celestes. Por isso que vai falar de Adonai, situados além da atmosfera terrestre. Então, é uma suposição que se faz a respeito de alguma coisa, e alguém que diz no escrito do poema, né? Então, você vai ver que Adonai quando ele diz o cavalgador dos céus, considerando que ele é o agente da transmissão da luz. Portanto, seu orgulho ao mesmo tempo tem algo de delicado e aéreo e muito fluido, diz os antigos. Então, o cavalgador dos céus, diz Maimônides, diz que o bom cavaleiro, ele vai comandar sua montaria, é o cavalgador dos céus, né? No versículo 26, né? Ele comanda a sua montaria sem agir com violência. Ele deve ser um com a sua montaria. A montaria somos nós, como servos, que saímos para fazer a obedecer, seremos beneficiados e faremos ao mesmo tempo a divulgação da palavra. Então, ele faz de nós a sua montaria, mas ele não age com violência com essa montaria. Assim, Adonai, ele é o motor da criação, transcendente e presente, que não contraria e nem rompe suas leis de funcionamento. Ele não contraria e nem rompe suas leis de funcionamento. Quem poderia imaginar que nós, lá no início da nossa vida de retorno, iríamos colocar uma melodia num poema tão esplêndido como esse? Cantado ardentemente. A morada de Elohim antiga, o versículo 2, 27. O eterno Elohim é a tua habitação, o teu apoio. Em outra tradução, a morada de Elohim antiga é os céus, está sobre os braços da perenidade. Ele expulsa diante de ti o inimigo e ele diz, extermina o inimigo, te dando toda a autoridade. Isso é desde o início desta casa. Se nós pudéssemos mexer ali na música, seria o ideal mexer em alguns versos dela, né? Então, aqui agora, no versículo 28, vai falar da ressurreição dos mortos. Preste atenção. Israel habita, o 28, portanto, Israel habitará em segurança. Habita em segurança, porém solitário. O olho de Jacó. Aqui está a ressurreição dos mortos. Habita em segurança. Habitação aqui é o domicílio, que juridicamente não é residência. Você pode habitar em Vitória e residir no Rio de Janeiro temporariamente. Residência temporária, domicílio permanente. Ele habita em segurança, porém solitário. O olho de Jacob, sobre uma terra de cereais e de mosto, mesmo seus céus escoam um orvalho. Esse habitar solitário, você vai ver o olho de Jacó, porque é aquilo que eu falei de manhã. A lâmpada dos olhos, a lâmpada do corpo são os olhos. O olho de Jacob, ele não desejou grandes coisas do Egito e nem do mundo. Ele não desejou. Os 17 anos que ele passou no Egito, ele não desejou nada do que ali estava. Por que é solitário? Solitário porque ele entrou em depressão, que Adonai o mandou para o Egito? Não. Solitário porque vive sem participar, afastado do culto aos deuses. Às vezes você pensa assim, afastado dos cultos aos deuses, mas deve ser uma casa onde cultua orixás e todos esses deuses que você bem conhece. Não, não é só isso não. Afastado do culto ao corpo, que hoje é o que mais predomina na modernidade. Os homens
são hoje os mais... O Leonardo estava falando aqui, quando vai ver o terno de Benjamin para o casamento. Quase não encontra lojas que compre roupas de homens normais. Como é que chama a roupa? Hein? Ou slim. Slim são essas calças apertadíssimas, Luciana, que chega até aqui daqui para cima, desse ossinho do pé para cima, tudo apertado, é slim. As camisas também. Isso é um culto. É o culto ao corpo. É verdade, Biandra, é um culto. Os homens são mais enfeitados que as mulheres hoje, Beatriz. Gastam mais dinheiro nas academias para ficarem do jeito que ficam. Isso é horrível. Isso é horrível, isso é culto. Então, afastado de solitário, o olho de Jacob. A Torá é muito sutil. Solitário. Solitário porque não participou desses cultos aos outros deuses, dos prazeres orgíacos, dos festins licenciosos, do bacanal, os excessos de superabundância e desordem. Porque o mundo oferece tudo. Tem uma leitura que nós estamos fazendo em 1 Coríntios, capítulo 7, não é? Que os prazeres do mundo passam. É prazeres que ele usa? Hein? O mundo passa. E você, se não se cuidar, passa com ele. Mas nós não podemos fazer assim, porque a nossa esperança é uma vida eterna. É o mundo vindouro, é habitar com Adonai, com o cavalgador dos céus. Olha como é que o poeta foi, lá no alto. Que não usa a sua montaria com violência, mas cuida dela. Esse é o poema que nós cantamos. Então, aqui, quando fala, aqui no versículo 28, habitará em segurança. Habita em segurança. E a fonte de Jacó, não. O solitário, o olho de Jacó. A sós na terra do grão, aqui tem uma mexida bem assim, filosófica. Hein? Aqui, tenho. Eu já li aqui. Não li, não? Quer ver, ó? 28. Israel habita em segurança. Solitário, o olho de Jacó. Sobre uma terra de cereais e de mosto. Mesmo seus céus escoam orvalho. Escoam mantimento, alimento. Então, eu estou falando aonde está inserido a questão da morte do ego. Porque ele não se envolveu com isso. Não porque estava deprimido, porque Adonai exigiu que ele descesse ao Egito. Não, gente. Solitário porque não frequentou a casa de deuses. É só isso. Não tem nada da depressão que atinge o mundo hoje. E o povo hoje é por causa da idolatria. É por causa da idolatria. Fala que Adonai não vai fazer algo por alguémzinho que bate o pé, igual Amós. Só que o Leonardo olha para ele, né? Você vê gente grande, gente velha, batendo o pé, igual criança, quando não ganha uma coisa de Adonai. Quando perde o marido, quando perde a esposa, entra tudo em depressão. Aonde está a sua esperança? Aonde está aquele o qual você diz amar? É isso aí que o Eterno está falando. Então você vai ver que o Deuteronômio, se você voltar aqui um pouquinho a sua Bíblia no capítulo 32 do Deuteronômio, vê o versículo 39. Olha aqui. O que diz o versículo 39? Vede agora que eu sou. O que ele fala lá no Êxodo capítulo 3? Errie, Asher, Errie. Eu sou o que sou. Aqui, ó, vede agora eu sou. Eu somente e não há outro Elohim além de mim. Eu causo a morte e eu restituo a vida. Ora, se você olhasse aqui,
com o olho humano, você diria, ele dá a vida primeiro e depois ele causa a morte. Não, porque a vida do homem é nascer, casar, depois morrer. Não é não? Aí ele escreve, não, ele causa a morte e depois ele restitui a vida. Ele está falando de ressurreição dos mortos. É isso aqui, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Aqui ele fecha a conversa da ressurreição dos mortos. Então, não há alteração, isso significa que Elohim não se altera. Ele é o que faz viver e fonte de todo ser e de toda vida, de toda cura, mas também o que faz morrer o ego. O que faz morrer o ego, porque a sua e a minha vida só começa a partir do ego, da morte do ego. Olha o versículo 29 do Deuteronômio 33 da nossa música. Bem-aventurado, é o que nós estamos cantando. Isso aqui, bem-aventurado, é uma proposta bem de felicidade para um povo cansado e lutador. Tem que ser em marcha, és tu, ó Israel, não bem-aventurado. Quem como tu é um povo salvo por Adonai? Quem é como tu, povo salvo pelo Eterno? O escudo de sua ajuda, em outra tradução fala de sua ajuda, o escudo de sua ajuda, espada de teu orgulho. Eles se renegam diante de si. Aqui está assim, ó. Assim os teus inimigos serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. Eles se renegam diante de ti, teus inimigos, e tu, suas elevações, tu a pisas. A glória aqui é inteiramente de Adonai. Eles se renegam, significa, diante de ti, renegar a fé. Eles abjuram da fé. Eles recusam a reconhecer a ressurreição dos mortos. Recusam a conhecer a ressurreição dos mortos. É o mesmo que renegar um filho, ou rejeitar a sua própria pátria, onde você nasceu. É a mesma coisa. O verbo renegar aqui, eles se renegam diante de ti, porque não querem se submeter à morte do eu. Não querem se submeter. Eles afastam-se e vão embora e se põem de longe e abandonam Adonai e levam outros consigo. Por quê? Qual é o motivo de abandonar Adonai? Porque nós precisamos entender essa palavra aqui. Eles se renegam diante de ti. Estão renegando ao reino de Elohim. Ao reino. E eu vou te mostrar isso agora mesmo, quando eles vão repelir a Yeshua HaMashiach. Eles vão rejeitar Yeshua. Ele expulsa demônios por Beelzebu. Você vai ver lá na frente, agora mesmo, que Yeshua logo em seguida entra na blasfêmia. Aí você vai ver que a blasfêmia é um pecado contra o reino. Renegam a ti diante de ti teus inimigos, e tu, suas elevações, tu a pisas. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreve, que nós lemos hoje de manhã, é impossível aqueles que um dia conheceram e abandonaram. É impossível voltar ao arrependimento de pecados. Sabe por quê? Porque eles se tornam culpados duas vezes. Você vai ter que passar por grandes dificuldades. O apóstolo chega a dizer que é impossível. Eles, uma vez caíram, sejam renovados para o arrependimento. Nós lemos hoje pela manhã. Vamos lá em Mateus capítulo 12, essa questão de renegar ao Eterno, é renegar ao seu reino. Mateus capítulo 12. Você vai ver aqui que o ensino de Yeshua em Mateus capítulo 12 é quando seus inimigos contestam sua legitimidade e a legitimidade dos seus poderes. E qual é a natureza da sua pessoa. Eles renegam a Yeshua, sua legitimidade, seus poderes
e a natureza da sua pessoa. Então você vai ver aqui no capítulo 12, a partir do versículo 17. 17? Deixa eu ver aqui. É assim, a partir do versículo 22, Léo? Ah, é 22, desculpe. 17. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. E ele o curou de tal forma que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, compreendendo seus pensamentos, disse-lhes: ele já vai mudar a conversa, ele vai tratar de reino. Todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É isso que ele vai dizer. Então, por quê? Porque ele vai começar a tratar do reino. Porque se você for ao versículo... Vamos ler o seguinte. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? O reino de Satanás. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo sopro sagrado, certamente é chegado a vós o reino de Elohim. Olha só, nós estamos lidando, aí você vai ver que aquele renegar lá da melodia é abjurar da fé, é renunciar à sua fé. Ele vai entrar aqui imediatamente na blasfêmia. E você vai ver as características do blasfemo. Você vai ver. Eu vou compartilhar com vocês. Terá chegado sobre vós o reino. Olha só. Olha o versículo 30. 29. Ou pode alguém entrar na casa do valente, roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aí você vai ver que ele vai introduzir, depois disso aqui, no versículo 31, a blasfêmia contra o sopro sagrado. Mas você já renegou o reino. É isso que está aqui, ó. Ele está falando de reino. E nós, quando começamos a falar para vocês, somos de uma pátria, de um povo. Como ele foi construído, como ele dá continuidade, como ele respeita o nome dos patriarcas. Olha só. Aqui você vai encontrar que a blasfêmia contra o sopro sagrado é uma blasfêmia contra o reino. Quem não é por mim é contra mim. Não, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o sopro sagrado não será perdoada. Porque você e eu, quando rejeitamos a morte do ego, nós ficamos sujeitos a fazer coisas dessa forma. De você rejeitar alguma coisa que a Adonai te deu, mas você não quer. Porque como você vai morar com ele? Ele leu de manhã o Salmo 15. Quem morará contigo? No teu santo lugar? Aquele que é limpo de coração? Limpo de mãos e puro de coração. Está inserido aí o quê? Eu vou ter que apagar, pisar em cima do meu ego. Senão eu não tenho vida. Aí você vai ver as características do blasé. O blasé é um adjetivo francês. Profundamente é aquele que é blasé, porque de blasé vem blasfêmia. Concorda? Mas para você entender o blasfemo, você tem que entender que ele é profundamente entendido de tudo e, na realidade, ele é entendido por afetação. Começa assim. Porque ele não
trabalhou a ressurreição dos mortos. Blasfemar é proferir blasfêmia, ultrajar com blasfêmia. Palavra que ultraja Elohims, insulta coisas sagradas, palavra injuriosa contra pessoa ou coisa respeitável. A blasfêmia se dá contra o reino de Elohims, e quem a pratica não obtém perdão. Vocês estão lembrados de Beltesazar? Ele vai usar só as taças que vieram de Jerusalém, que Nabucodonosor trouxe seu pai. Vamos ver ali no capítulo 5 de Daniel, que você vai ver que é contra o reino. Olha ali, olha para você ver. Daniel, na sua narrativa, ele vai recordar para Beltesazar a história do seu pai, Nabucodonosor. Olha aqui, capítulo 5. Para nós entendermos isso aí, que a pessoa que é blasé, ela é bem afetada. Bem afetada. Afetada, geralmente, a pessoa se mostra não natural, dengoso e exagerado. Dá vontade de vomitar, né? Pedante e vaidoso. Pois sofreu afecção, está afetado os pulmões. Respiração difícil, porque ele é muito sofredor. A afetação atinge a área do fingimento e da simulação. Ele é falta de naturalidade, ostentação e presunçoso. Todos esses meninos que cantam essas músicas do rap aí, não sei o que, de ostentação, tem a doença do afetado. A doença do afetado. Gosta muito de dinheiro. Tudo isso. Essas são as características daquele que é um blasé, que ele vai blasfemar contra o reino de Adonai. Não é contra pessoas, não. Olha a narrativa de Daniel aqui. E Nabucodonosor, Nabucodonosor foi um blasé. Foi um afetado, que ostentava, mas que se corrigiu porque desceu a nível de um animal irracional, para poder reconhecer que o céu reina. A questão é contra o reino. A blasfêmia é contra o reino. Olha aqui, versículo 17. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes ao outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Elohims deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, em afetação, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com jumentos selvagens e fizeram-no comer erva como os bois. Pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Elohims, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. E a quem quer constitui sobre eles. Mas tu, seu filho Beltesazar, não humilhastes o teu coração. Ainda que soubesses de tudo isso. O que Paulo fala lá? Que nós lemos? Quando você sabe de tudo, é impossível se arrepender. Torna-se indesculpável. A pessoa torna-se indesculpável. Olha aqui. Em vez disso, levantastes contra o eterno do céu. É ou não é a blasfêmia contra o reino? Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles.
Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Elohim, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. Olha o versículo 26. Contou Elohim o teu reino e o acabou. Porque fostes pesado na balança e fostes achado em falta. Dividido foi o teu reino. Estamos lidando com reino. Com reino. Nós precisamos habitar o reino de Adonai. E teremos que fazer todo o esforço. Todo o esforço para entender. Aí ele morre naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Olha só. O blasfemo, ele é exagerado artificialmente com gestos, palavras, para despertar a atenção do outro em seu favor. Geralmente ele atinge algum órgão do outro, causando lesão. De tão violenta é a sua afetação. Um exemplo, a facada causou uma lesão. O que o Bolsonaro sofreu? Uma facada. É de um afetado, orgulhoso, altivo. Ele atinge o próximo porque ele não consegue atingir Adonai, Elohim. Por isso que ele atinge o próximo. Ele molesta e ele incomoda. Esses homens afetados que estão andando aí, nós estamos falando brincando da roupa, mas não é não. Os homens que aqui estão, procurem procurar lojas para comprarem roupas direito e parar com essas calças apertadas. Isso é afetação. Não imite o mundo, não imite os deuses do mundo, de prata, de ouro, de pedra. Isso é imitar o mundo. Na psicologia, sua afetividade é tão grande que seu conjunto de fenômenos afetivos, suas tendências, suas emoções, seus sentimentos e paixões, essa força que constitui no íntimo o caráter individual, estão sem controle. Porque os deuses te fazem ficar sem controle, porque você não quer matar o seu ego. Participar de um povo, de um reino. Sua carência pode exacerbar-se para o mal, conduzindo à blasfêmia contra o reino de Adonai. Conduzindo à blasfêmia contra o reino de Adonai. Levantou contra coisas sagradas, Belsazar, contra os utensílios sagrados da casa de Adonai. Ele se levanta contra o reino, Belsazar. Era um rei. Aí você viu como Davi desarma. Adonai dá um sono pesado em Abner e em Saul e em todo o exército, para que Davi pudesse ir e desarmar Saul. Ele não ataca, mas quando acontece uma coisa assim, acontece espiritualmente. Neutraliza o homem imediatamente, porque quem está agindo em favor da justiça, para que aquele indivíduo seja neutralizado para o benefício do reino. Olha que coisa grave. Quem era Saul? Era um rei. Mas quem já estava eleito rei? Davi. Quem ele perseguia? Davi. Nós estamos tratando de reino. De reino. A blasfêmia contra o sopro sagrado não será perdoada, porque a blasfêmia é contra o reino. Nem nesta era, nem na era vindoura, você nem eu experimentaremos o reino de Adonai. Nem nessa era, nem na outra.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vamos lá comigo, ele diz assim: fugir da idolatria. Porque tudo que eu citei aqui, esses homens desta forma que estão, é idolatria. Essas mulheres com seus excessos, é idolatria. Idolatria. 1 Coríntios 10, do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue do Machia? Não é o pão que partimos a comunhão do corpo do Machia? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Mas vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os demônios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, não a Elohim. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do eterno e da mesa dos demônios. Essa é a idolatria. Essa é a idolatria. A Torá proíbe terminantemente a prática de servir aos ídolos, de sacrificar aos ídolos, e estabelece uma regra de perenidade para seus ciclos. Para seus ciclos. Olha só, Levítico 17, 7. Vai lá para você ver. Levítico 17, 7. Aqui está estabelecida uma regra perene. Olha aqui, de perenidade. Repetido ali no Deuteronômio 32, 17. Mas está no Levítico 17. Olha aqui. Elohim não permitirá que viva aquele que investe contra o seu reino, contra Elohim e contra o seu reino. Então, você vai ver aqui no capítulo 17, versículo 7, né, Léo? 7, a parte B, ó. Isto lhe será por estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Isso aqui é regra de perenidade. Para sempre é a proibição. Não tem exceção, é para sempre. Para sempre. Eu quero ir em Números capítulo 34, 33. Você vai ver aqui. Números capítulo 33. Que você vai ver que coisa. Nós vamos encerrar aqui com Números 33, daqui a pouco. Isso aqui está engasgado na garganta de pastora Sandra. Que eu vou e volto nesse versículo. Eu vou e volto, porque só eu sei o que eu vivi quando Adonai falou isso aqui. Eu fui empurrada para a parede, eu estava aqui, ó. Eu fui empurrada de encontro à parede com as minhas costas. Eu nunca me esqueço disso aqui. Olha o capítulo, versículo 33, 55. Vamos começar lá do final. 33, versículo 55. Mas eu vou voltar na parte lá em cima, aonde começa. Tem água aqui? Deixa eu pegar uma água aqui. Tem não. Depois pega. Só um copinho para mim, Léo. Só um copinho resolve, só para molhar a boca. Olha aqui. Na nossa tradução diz assim: mas se, ó condicional, não expulsardes os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes dentre eles vos serão por espinhos nos vossos olhos, por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitardes. Se não os deserdais, se não os deserdais,
Deserdar o inimigo é privar o inimigo de herança, mas você pensa no inimigo físico, é o inimigo que está dentro de você, combatendo contra você, se não o deserdais. Porque o indivíduo é desprovido de qualidades para habitar o reino de Adonai. É você que é desprovido de qualidades para habitar o reino. Então você vai ter que expulsar o que está dentro de você. Isso é a ressurreição dos mortos. Você vai ter que expulsar. Se não os deserdais, os habitantes da terra em faces de vós, aqueles dentre eles deixardes serão acantos em vossos olhos, espinhos em vossos lados, eles vos oprimirão na terra onde habitardes. É o versículo 55. Eu estou lendo em outra tradução. E assim, olha o versículo 56. E então farei a vós como pensei fazer a eles. E assim que eu imaginava lhes fazer, farei contra vós. Porque você não quis trabalhar a sua própria vida. Por isso que eu falo, como a pessoa vai pensar que vai habitar o reino de Adonai, um ser consagrado, perfeito, santo, criador de todas as coisas, eu, do jeito que eu sou, da forma que eu penso, como eu me visto, como eu ando, como eu como, eu vou habitar nesse reino. Vocês acham que é assim? Grosseiro assim? Vocês acham que é assim, grosseiro? Ah, porque Adonai é cheio de misericórdia. Ele é cheio de misericórdia. Ele ama um povo culpado, cheio de misericórdia. Mas ele exige de nós um trabalho conosco mesmo. É isso, é a ressurreição. Quem é esse habitante da terra que a Torá repete por 3 vezes o verbo deserdar? Olha só, no versículo 51 ele vai repetir, ó. Fala aos filhos de Israel e diz: quando houveres atravessado do Jordão para a terra de Canaã, é 51 ou 52? Expulsareis, é no 52. Expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Mas essa tradução dá a entender que você vai ter que expulsar o léu. Como é que nós não conseguimos expulsar aqui? Porque os de fora é Adonai quem trabalha. Aqui dentro somos nós. Agora lá fora é Adonai. Não é conosco. Mas nós pensamos que é o que está ali. Se tiver que haver uma guerra, orar nós oramos. Se tiver que haver uma guerra, Adonai vai falar, vai avisar, vai instruir, vai comandar o exército. Ele vai à frente dele. Aí é diferente. Mas a Bíblia diz que Paulo escrevendo aos Coríntios, que os de fora julgam Adonai, os de dentro julgamos nós. É assim que ele fala. Então, é deserdar todos os habitantes da terra. Diz aqui assim, ó, o versículo 52. Destruir todas as... Não, já é outra coisa. Destruireis todas as suas imagens esculpidas. Isso sim. Então, ó, deserdar todos os habitantes da terra. Aqui está, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Você e eu encontramos resposta para nós mesmos no versículo seguinte. O habitante da terra é o nosso ego. Elevado, cobiçoso, invejoso, cheio de argumentos para enganar a si mesmo. Olha bem como ele vai dizer, destruireis todas as suas imagens esculpidas. Todas as suas imagens esculpidas, máscaras. Destruireis todas as suas réplicas de ferro fundido. Demolireis todos os seus lugares altos. Essas máscaras são objetos de proteção. Você vai ver aqui que eu vou trazer a máscara que é legítima e a máscara que não é legítima e é injusta para com você mesmo. É um objeto de proteção a máscara. Máscara contra gases, de cirurgia, de anestesia, de caça submarina e de esgrima. É bom analisarmos que o número de vezes que usamos máscaras para proteção é bem menor do que o número de vezes que usamos para esconder o rosto
sob falsa aparência, é bem maior. A máscara é um obstáculo artificial ou natural que serve de abrigo contra a observação terrestre. Ela vai prejudicar os seus olhos, porque é um engano. A mascarar alguém é roubar de alguém a visão e lhe dar aparência enganosa. Ela possui papel simbólico preciso, como uma máscara mortuária, de teatro, de madeira, carnavalesca, meia máscara. Isso tudo é máscara. O mascarão você encontra ali na Avenida Jerônimo Monteiro, numa escadaria que eu não sei o nome dela. Ela é esculpida de caráter exuberante, está ali, com a língua para fora. Já viu essa máscara? Esse é o mascarão. Está ali esculpida no Jerônimo Monteiro. Deve ser algum morador ali de perto que fizeram a máscara dele e decoraram a escadaria. Ela é grotesca para decorar chaves, ferragens, arcos, janelas, escadarias, bem como fontes, chafarizes. Tudo isso. Você está vendo como o número é muito maior do que as máscaras que protegem? Você viu o que eu disse? O número de máscara que protege é o profissional que vai usar. Porque nós não precisamos de máscara nenhuma. Nós precisamos ser o que nós somos. Isso quer deserdar. O que nós criamos está dentro de nós. Os artifícios modernos para mascarar o homem são muito mais. É produzido por técnicas muito mais sutis. As cirurgias plásticas. Cheias de astúcia para enganar a si mesmo. Te colocar com um corpo esbelto. A idade vai chegar. E aquela mulher da mocidade vai envelhecer. Aquele marido lindo. Uma coisa. Adianta mascarar? Olha a retorno. São preparados quimicamente e é luminoso o que é moderno. Altamente artificial, são condutas artificiais. A forma de conduzir e transportar, carregar e guiar outros a processos artificiais que o corpo do outro não tem condições de suportar, de tão artificial que é. Eu disse para vocês, as máscaras que protegem os profissionais são poucas. Mas a quantidade daquelas que estão embutidas dentro do nosso caráter, dentro da nossa conduta, tão artificiais que são, é muito articulado, é expresso em palavras, por isso que é luminoso, bem nítidas e fortes, cujo objetivo é convencer o outro aos seus próprios propósitos. Que propósito? É o propósito que você tem no seu coração. Aí quem é o outro? É você mesmo que você está conduzindo. Não falei que chega ali na rua e diz assim, não, isso aí é exagerado, eu posso colocar para o lado, o outro é assim, posso deixar assim. Você vai continuar do mesmo jeito que você é. Do mesmo jeito. O propósito é afastar-se do caminho de Adonai e blasfemar contra o reino. Blasfemar contra o reino, contra aquela construção que o livro do Êxodo vem fazendo, que Adonai o fez e permeia toda a Bíblia, que é retirar o homem, o seu povo, do seio de outra nação. É aquela construção ali que nós falamos lá no início. Então, a Torá vai ordenar para destruir até as réplicas. Porque a réplica é uma imitação. Alguém que copiou uma palavra, alguma coisa de outro, precisamos responder contestando com argumentos, a fim de destruir essas réplicas dentro de nós mesmos, de ferro fundido.
Você tem que destruir até os terrenos aqui, ó, de pouca elevação. Quer ver? Demolireis todos os seus lugares altos. Não. A Torá diz, devastareis todos os seus montículos. Até os pequenos montes que se elevam, tem que destruir. Tem que destruir. Deserdai a terra e habitai-a. Sim, vos dei a terra, para que a herdeis. Aqui, está escrito aqui, ó. Tomareis a terra em possessão. Nela habitareis, pois eu vos dei esta terra para possuirdes. Aí ele vem falar aqui, por sorte herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aí o versículo 55 foi o que nós iniciamos. Se não deserdais os habitantes da terra em face de vós, aquele dentre eles que deixardes será um acanto em vossos olhos. O que é um acanto? O acanto é uma planta ornamental. Eu queria suspender a cortina para mostrar para vocês o que é um acanto. Quer ver? Ó? Eu acho que está aqui nessa... Aqui você encontra uma coluna. Então, você vai ver que... Aí, Léo, suspende para mim. Não, você está com essa? Vai. Vai. Agora pode ir. Você vai ver... Não, está lá em cima. Ó. Ó, vocês vão ver um pedacinho do acanto ali, ó. Aqui tem duas colunas ornamentais aqui. Essas colunas são ornamentais. Mas e as colunas que sustentam a casa? O que é o acanto? É aquilo ali, ó. Está vendo aquela folha ali de uma planta? Então, aquele é um desenho da coluna que é ornamentada de Coríntio. Então, é com esse acanto. Aqui tem folha dele ali, ó. Está vendo? É colocado recortados por uma folha, um ornamento de arquitetura. Seus olhos, ela será, se deixar de serão acantos em vossos olhos, serão apenas uma ornamentação, e você não conseguirá habitar como Jacó habitou. Ele habitou a terra, ele não residiu a terra, ele habitou a terra, solitário, os olhos de Jacó. Por quê? Porque os olhos não estavam comprometidos, não estavam com ornamentações que o impedia de enxergar. É apenas acantos aos vossos olhos, apenas uma ornamentação, e mais nada. Mais nada. Então você vai ver que o acanto, na botânica, vai dizer de plantas cujo fruto tem espinhos. Alguns comentaristas dizem que a sarça era uma árvore espinhosa. Comentaristas que falam isso. Era espinhosa, por isso que ela estava toda incendiada. Não. Não tem base na Torá para dizer que ela era uma planta de espinhos. Não, de jeito nenhum. Então você vai ver que tudo que for prejudicar o nosso relacionamento com Adonai, que está dentro de nós, precisa ser removido. Porque senão eu vou ficar apenas com um ornamento prejudicial à minha saúde espiritual. Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não... Vamos lá no Salmo 15. Porque você pode dizer, pastora, quem chegará lá? Vai chegar. Aquele que se dedica a lutar com ele mesmo, ele vai chegar. Vai chegar, e é muita gente, hein? Não é pouco, não. Porque agora, nesse final de tempos, Adonai pressionará para que a gente tema. Eterno, quem habitará no teu tabernáculo, capítulo 15 do livro dos Salmos, quem morará no teu santo monte, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Eterno. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que empresta o seu dinheiro com usura, que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas,
nunca será abalado. Nunca. Então não é impossível. Não é impossível. Habitar com Adonai no seu reino é possível. Que o Eterno nos abençoe, para que definitivamente nós compreendamos a respeito da ressurreição dos mortos. Ela é a primeira ressurreição. A segunda é a ressurreição, como chama? Pós-morte. Pós-morte. A segunda é a ressurreição pós-morte. A primeira, na constituição da nação, você vê que a narrativa ali é pouca da vida de Moisés. Ela relata o seu nascimento, como a filha de Faraó o socorreu, e ele foi para ser criado no palácio, depois o acidente com o egípcio e a sua fuga para as terras de Midian. Já a sarça. Já ali Adonai se revela. Ele vai estabelecer as suas normas de consagração para toda, para todas as instituições do seu povo. Que o Eterno nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Estejamos, a minha oração contínua é que todos nós estejamos dispostos de coração a recebermos a palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Yeshua.